Olá, está começando o programa OAB Nacional, trazendo as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB realiza a 7ª edição da Conferência Internacional de Direitos Humanos em Fortaleza, no Ceará. Durante 3 dias, especialistas no assunto partilharam suas visões e reflexões sobre o tema. Painéis e fóruns discutiram temas essenciais para a garantia e promoção dos direitos humanos. Carta de Fortaleza reúne 45 propostas para fomentar defesa dos direitos humanos. E mais, Conselho Pleno da Ordem toma decisões que beneficiam a advocacia. Você vê tudo isso agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil realizou a 7ª edição da Conferência Internacional de Direitos Humanos. Dessa vez, Fortaleza, capital do Ceará, foi a cidade escolhida para sediar o evento. Durante 3 dias, especialistas no assunto partilharam suas visões e reflexões para assegurar a concretização de princípios que expressam os valores mais importantes da civilização. Uma programação variada, com fóruns e painéis, ajudou na missão de discutir temas essenciais para a garantia e promoção dos direitos humanos. No primeiro dia de fóruns, palestras sobre pobreza, violência, inclusão, religião e refugiados. Amanhã do segundo dia da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos foi marcada por 5 fóruns simultâneos que debateram os problemas na área. Os primeiros fóruns de discussão sobre direitos humanos trataram de temas como criminalização da pobreza e violência urbana, proteção de imigrantes e refugiados, inclusão de pessoas com deficiência, liberdade religiosa e direito à terra por comunidades quilombolas e povos indígenas. No primeiro deles, a criminalização da pobreza e violência urbana, com foco no direito à cidade, urbanização e gentrificação, motivou os palestrantes a criticarem o preconceito vivido pelas comunidades mais pobres e a banalização da morte. A diferença entre classes que resulta na segregação entre ricos e pobres também foi destacada. Ela, ao se consolidar, ela separa os que são incluídos, competentes, produtivos, na visão do mercado, do capitalismo, para aqueles invisíveis, para aqueles que podem ser excluídos, que são descartáveis, porque não têm renda, porque não consomem. Daí a gente tem esse apartheid, que é exatamente a maior fonte geradora da violência urbana e da criminalização da pobreza. Já o desafio contemporâneo, que envolve a proteção de imigrantes e refugiados, foi o assunto debatido no Fórum 3. A crise de refugiados venezuelanos que buscam abrigo em Roraima e o conteúdo das leis brasileiras sobre refugiados foram temas levantados pelos palestrantes. Hoje, nós somos regidos ainda por uma Convenção Internacional de 1951, que ela foi aditada através do Protocolo de 67, e na legislação atual ela tem tido muitas modificações. Houve algumas recepções por parte da sociedade civil e isso acabou criando uma coxa de retalhos. Hoje tivemos um debate muito enriquecedor que demonstrou qual é a situação do Brasil. Políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência foi a temática do terceiro fórum. Os palestrantes alertaram para a importância da efetivação das políticas, já que os direitos estão assegurados há 30 anos pela nossa Constituição e, mais recentemente, pela Lei Brasileira de Inclusão. E o nosso desafio é fazer com que os direitos da pessoa com deficiência sejam efetivados no país. Então, a OAB tem uma grande missão institucional. Os advogados brasileiros têm uma grande missão institucional, é fazer com que esses direitos sejam efetivados. O quarto fórum debateu a liberdade religiosa e a liberdade de expressão no Estado laico. Os artigos da Constituição Federal que garantem os direitos de liberdade de expressão e de religião, assim como os conceitos de laicidade e secularidade, foram lembrados. A importância de reconhecer que não há superioridade em alguma religião e que não deve haver obrigações religiosas também foi destaque. Para mim, uma das questões decisivas está na não identificação do outro como sendo um sujeito de direito como a si mesmo. Então, a tentativa de interferir e adentrar na esfera privada para emitir um ajuizamento de valor, para imprimir um crivo de mérito
de hierarquização, né? A partir da sua perspectiva de vida, do seu olhar, da sua subjetividade. O diretor tesoureiro da OAB, Antônio Neildo Ferreira, participou do Fórum 5, que discutiu direito à terra para comunidades quilombolas e tradicionais e os povos indígenas. Ele defendeu a realização de um grande pacto em defesa desses povos. Esse atraso, essa mora de nosso país em relação a cumprir e a respeitar essa matriz constitucional da brasilidade, que é o respeito aos direitos dos povos indígenas. Abrindo a programação de painéis da conferência, os participantes puderam assistir a 3 debates que destacaram questões que estão na pauta política e social do Brasil e do mundo. Igualdade de gênero e violência contra a mulher foi uma delas. A primeira rodada de palestras da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos aconteceu no segundo dia de programação e trouxe painéis sobre a proteção internacional dos direitos humanos, igualdade de gênero e múltiplas formas de violência contra a mulher e a crise do Estado Social com foco nas reformas trabalhista e previdenciária. Esses 3 assuntos foram discutidos em subtemas. O segundo dia da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos em Fortaleza contou com mais de 11 palestras em 3 painéis de discussão sobre o tema, tudo sobre o olhar atento do auditório cheio. O debate sobre proteção internacional dos direitos humanos reuniu especialistas para falar de aspectos materiais e jurídicos, entre eles instrumentos de defesa dos direitos humanos na Organização das Nações Unidas, a criação do Sistema Internacional de Defesa dos Direitos Humanos e a importância de efetivação do cumprimento das normas das quais o Brasil é signatário. O que hoje se discute mundialmente, em todas as universidades do mundo, em todos os foros de discussão sobre o tema de direitos humanos, é a questão da sua universalidade, esse contraponto universalismo, culturalismo. O que se discute é até que ponto as soberanias estatais devem ceder passo à jurisdição internacional na defesa dos direitos humanos, o valor dos tratados internacionais de direitos humanos, que foram temas tratados hoje nessa mesa, que certamente vai se constituir num dos pontos altos desta conferência. Os esforços da OAB para ampliar a participação feminina no sistema da entidade, além das políticas públicas de combate à violência contra a mulher e o conceito de violência simbólica, guiaram as discussões no painel sobre igualdade de gênero e múltiplas formas de violência contra a mulher. Falar de direitos humanos sem falar das mulheres não é direitos humanos. Hoje a mulher brasileira é uma das mais violentadas em todo o Brasil. A cada 11 minutos morre uma mulher no Brasil. Então esse tema é de grande relevância, não só para a advocacia, mas para um todo, para discutir principalmente o enfrentamento a essa pauta. Essa pauta ela tem que ser tratada realmente com muita seriedade. A discussão sobre a crise do Estado Social, com foco nas reformas trabalhista e previdenciária, levaram a uma reflexão de aspectos da Constituição Federal de 88, como o de formação de um estado de bem-estar social, ameaçado pela modernização das relações trabalhistas. Outro ponto explorado, o bloqueio de direitos a partir da reforma trabalhista, alvo de 21 ações contestadoras no judiciário, foi criticado nas palestras. O direito do trabalho se insere entre os direitos sociais mais importantes no quadro dos direitos humanos de uma maneira geral. O direito à seguridade social, o direito ao trabalho, a dignidade da pessoa humana. Na medida em que você, com esta reforma, ataca princípios essenciais ao direito do trabalho, você obviamente não tem como não atacar direitos essenciais à dignidade da pessoa humana. As coisas estão entrelaçadas e implicadas. Então, obviamente, que uma reforma como essa é um profundo retrocesso na medida em que você rebaixa os direitos do trabalho, os direitos do trabalhador especificamente, um profundo retrocesso, obviamente, do que diz respeito à nossa pauta de direitos sociais, à nossa pauta de direitos humanos.
Pessoas de todas as partes do mundo vieram ao Brasil para participar da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O último dia de discussões, uma manhã com 5 fóruns simultâneos, estimulou a reflexão dos conferencistas sobre os avanços e retrocessos, quando o assunto são os direitos humanos. A segunda rodada de fóruns de discussão contou com debates sobre racismo e desigualdade social, criminalização e repressão de movimentos sociais, drogas, sustentabilidade e sistema carcerário. O objetivo da proposta de realização dos 10 fóruns durante a 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, com a discussão de temas de grande relevância jurídica e social, foi de promover maior interação com os conferencistas para melhor análise e reflexão na busca de soluções para os problemas enfrentados nessa área. O 6º Fórum teve como tema Herança Escravocrata, Racismo e Desigualdade Social no Brasil. Nele, os palestrantes destacaram a impunidade para quem comete o crime de racismo e suas questões éticas e jurídicas, além da atuação da OAB pelo sistema de cotas. Esse tema, em pleno século XXI, ainda não está totalmente abolido da nossa sociedade. Então, temas como esse, debates com esse, trazendo para a sociedade, para os acadêmicos do curso de Direitos, é de suma importância para que amenize ainda esse resgate. Nas discussões do fórum seguinte, o destaque foi o grande número de assassinatos de líderes de movimentos sociais, apontados pelos debatedores como decorrente de uma política de repressão. Para eles, a estratégia de criminalização do Estado inibe as conquistas dos movimentos sociais. Com o questionamento, as drogas devem ser tratadas como questão de polícia, no 8º Fórum, os palestrantes defenderam que o tema deve ser entendido como um assunto de justiça social, já que perpassa a segurança e envolve a saúde. Enquanto a questão da droga for pensada pontualmente, é a repressão, é a questão de polícia, é tratamento, é questão de saúde. Não é isso. A questão de como as drogas se reproduzem na sociedade, o significado que elas têm, o espaço que elas têm na sociedade, diz respeito a amplas políticas públicas, nós vamos ficar sempre pegando a questão por aspectos pontuais e, portanto, equivocadamente. O papel do Brasil na construção de um mundo sustentável foi a pauta do Fórum 9. As discussões se deram em torno do modo como a sociedade tem usado os recursos naturais, seja de forma consciente ou sem responsabilidade. A mudança climática que está acontecendo, matando 10 milhões de pessoas por ano no planeta por causa de desmatamento, por causa de queima de petróleo, carvão, gás, né? Todos esses combustíveis altamente poluentes, né? E nem a pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Hoje nós gastamos por ano 1,25 planeta, ou seja, a gente tira água, tira minerais, tira vegetais, além de que o planeta consegue recompor, ou seja, o planeta está caminhando para um colapso a qualquer momento e não conseguir mais sustentar a vida no planeta. No último fórum, a conversa foi sobre sistema carcerário brasileiro, como um desafio ao Estado de Direito democrático. A grave violação dos direitos humanos que o sistema prisional enfrenta foi tema central. De acordo com os palestrantes, o Brasil tem um dos piores tratamentos a nível de ressocialização de presos no mundo. O grande problema do sistema carcerário brasileiro é a mentalidade do encarceramento em massa. A mentalidade de algumas pessoas é que deve prender todo mundo e deixar lá. Existem celas de presos com a capacidade para 4, com 32 presos. Não existe, por exemplo, no estado do Amazonas, não existem nenhuma fábrica para os presos trabalharem. Não existem cursos profissionalizantes. Como é que se quer que esses presos saiam depois ressocializados? Foram 6 painéis programados para os 2 dias de debate sobre os direitos humanos. No último dia, os convidados a palestrar apontaram a fragilização das garantias processuais penais, os direitos da criança, adolescentes e idosos como questões de Estado. Veja na matéria. A 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos encerrou o ciclo de painéis com palestras sobre 3 temas: Estado policial, ativismo judicial e fragilização das garantias processuais penais estiveram no primeiro painel do dia.
Sobre este assunto, os palestrantes alertaram para uma situação preocupante. A Constituição Federal tem passado por diversas emendas que deixam retalhadas muitas das garantias processuais. Com isso, existe uma tendência à relativização de direitos por meio de conduções ilegais, interrogatórios inconstitucionais e prisões cautelares abusivas que comprometem a democracia no Brasil. Então, quando se flexibiliza garantias processuais, está se flexibilizando aquilo que está rígido na própria Constituição. E dando essa possibilidade de flexibilizar aquilo que está rígido na Constituição, você atinge a dignidade, você atinge o próprio Estado Democrático de Direito. Isso aí pode propiciar um passo para a ditadura, para a utilização de ações e mecanismos autoritários. O painel seguinte teve como tema a efetivação e garantias dos direitos da população LGBTI, onde foram abordados aspectos como reprodução assistida e cirurgia para pessoas transexuais. Segundo os debatedores, direitos reprodutivos, seja para héteros, bi ou homossexuais, se encaixam em princípios constitucionais como dignidade, liberdade, igualdade e não discriminação. A obrigatoriedade de cobertura por planos de saúde da cirurgia de mudança de sexo também foi discutida, já que os planos de saúde têm ido à justiça para não realizar o procedimento. Discutir a efetivação de direitos e garantias à população LGBTI é discutir cidadania, é discutir direitos humanos, é discutir o direito de ser humano, realmente. O último painel foi sobre direitos da criança, do adolescente e do idoso. A discussão aconteceu em torno da fragilidade social enfrentada pela população menor de idade e pelos mais velhos, que mesmo tendo direitos assegurados em diversos aspectos, são a parte mais vulnerável da sociedade. A Constituição Federal os protege. Todavia, na prática, isso não se traduz, expondo a criança e o adolescente, na maioria das vezes, o Estado não as atende. No que diz respeito à saúde, educação, à moradia, enfim, todos esses direitos básicos e fundamentais. A terceira idade também é um momento que aquela pessoa está mais fragilizada, também ela é desatendida. Não esquecendo que a criança e o adolescente é a aposta da sociedade com o seu futuro. E no encerramento da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, foi apresentada a Carta de Fortaleza. Ela reúne 45 propostas que resultaram das discussões realizadas durante o evento. Já na palestra final, proferida pelo presidente da OAB Bahia, Luiz Viana, o destaque foram os direitos humanos e a democracia. O conteúdo da Carta Interamericana Democrática, aprovada em 2001 pela Organização dos Estados Americanos, foi tema central da palestra do presidente da OAB Bahia, Luiz Viana, no encerramento da 7ª Conferência Internacional de Direitos Humanos. Em sua exposição, Viana destacou a relação entre direitos humanos e democracia. Para ele, a democracia é pressuposto do exercício das garantias fundamentais e dos direitos humanos em seu caráter universal, indivisível e interdependente. Após a palestra, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, Everaldo Patriota, fez a leitura da Carta de Fortaleza, um documento de intenções que reúne propostas apresentadas durante as palestras e fóruns realizados na conferência. A carta lista 45 propostas para a área dos direitos humanos, entre elas: denunciar a existência de despejos forçados, sem ordem judicial em remoções ilegais de comunidades e ocupações. Incentivar a promoção de políticas públicas que garantam a inserção social de crianças e adolescentes. Defender e adotar ações práticas que garantam o direito de livre manifestação do pensamento. Fortalecer a proteção para quem defende direitos humanos ameaçados. E denunciar o crescimento do discurso de ódio contra a defesa dos direitos humanos.
O conteúdo da Carta de Fortaleza foi elogiado pelo diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, Antônio Neildo Ferreira, em seu discurso de encerramento da conferência. Para ele, o documento será orientador para as ações da próxima gestão da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil teve sua sessão plenária de maio e nela várias discussões importantes para a classe. Uma delas aprovou proposta para que a OAB recomende ao Tribunal Superior do Trabalho a degravação das audiências realizadas na Justiça do Trabalho, trazendo mais celeridade quando houver a necessidade de consulta dos processos. A pauta foi apresentada como complemento à matéria já votada pelo plenário da Casa em fevereiro deste ano, que vai recomendar ao Tribunal Superior do Trabalho a gravação audiovisual das audiências na Justiça Trabalhista, para resguardo do princípio da idoneidade e garantia das prerrogativas profissionais da advocacia. Desta vez, a proposta colocada para apreciação dos conselheiros federais pediu que a OAB Nacional aconselhe o TST para que as gravações venham acompanhadas também da degravação das audiências, evitando assim transtornos aos advogados nos julgamentos e reexames pelos tribunais. Isso está claríssimo, onde já ocorre a gravação das audiências. E citamos, isso é palavra do Glombe, que isto acontece em muitas varas do trabalho do Paraná. Não se espere que os juízes revejam todas as audiências antes de proferir suas decisões, nem que os julgadores de segundo grau o façam. Seria como realizar novamente as audiências com a mesma demora. Então, toma-se importante que a gravação seja feita, mas venha acompanhada da degravação, que é indispensável e que permitirá o exame mais rápido do processo, possibilitando a leitura dos pontos controversos de imediato. Na análise do relator, a medida trata de consequência necessária para garantir ainda mais eficácia da ampla defesa e do contraditório, sobretudo por possibilitar uma análise mais célere do ocorrido nas audiências, sendo assim um mecanismo complementar e eficiente para o resguardo da credibilidade do julgamento. Não há que se esperar que todos os juízes, desembargadores e ministros julgadores venham a assistir integralmente todas as audiências gravadas antes de proferirem suas decisões. É que surgindo daí a grande e fundamental importância de também se buscar junto ao TST que emita recomendação para toda a Justiça do Trabalho no sentido de utilizar dos recursos audiovisuais disponíveis em suas plataformas digitais, gravando todas as audiências, bem como que seja determinado também suas respectivas degravações. Tudo na melhor razão da realização da justiça. Agora, a diretoria do Conselho Federal vai escolher o melhor instrumento para se pleitear junto ao TST, que edite uma recomendação para o uso preferencial em todo o território nacional dos recursos de gravação audiovisual das audiências trabalhistas e suas transcrições. Conselheiros da OAB aprovaram matéria na qual fica instituído que apenas a Ordem dos Advogados do Brasil aplique penalidade a advogados e advogadas que retenham autos dos processos por mais de 3 dias. Com a decisão, fica vedada a aplicação de multa por parte do magistrado. O Conselho Pleno da OAB aprovou em sessão plenária que a retenção simples de autos tipificada nos 2º e 3º parágrafos do artigo 234 do Código de Processo Civil só pode ser julgada e corrigida pela própria OAB em seu procedimento ético-disciplinar, sendo vedado ao magistrado qualquer poder correcional em relação à advocacia, com aplicação de multa. Compete ao magistrado somente decretar a perda do direito de vista fora do cartório. Se o advogado acusado não provar qualquer circunstância excepcional para a retenção dos autos após o prazo de 3 dias, é prevista a multa de meio salário mínimo. O relator, Leon Diniz Bueno da Cruz, lembrou que tanto o 2º quanto o 3º parágrafo do artigo 234 fazem referência a um único tipo e uma única pena de multa a ser aplicada, se for o caso, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, questiona-se a aplicação e a cobrança de multa prevista no parágrafo 2º e é de competência do Judiciário. E se a multa prevista no parágrafo 3º é uma segunda multa, e se aplicada pela OAB. Nesse caso, questiona-se ainda qual a orientação do Conselho Federal sobre o procedimento para aplicação, recolhimento e destinação
do referido valor. Importa-se salientar que o artigo 234 do Código de Processo Civil não inova quanto ao estabelecimento de multa do valor da metade do salário mínimo estabelecida pelo juiz, caso o advogado não devolva os autos no prazo legal. A referida multa já estava prevista no antigo artigo 196 do Código de Processo Civil. O relator destacou também que o ofício encaminhado pelo juiz ao AB, determinando a aplicação de multa, deve ser apenas em caráter sugestivo. Pois deve levar em consideração, no caso concreto, as provas e circunstâncias, tempo de retenção, a má-fé, o dolo, bem como o interesse em protelar o feito, em benefício da parte que o advogado representa, reincidência e prejuízo à marcha processual. Não houve divergências quanto ao voto e a matéria foi aprovada por unanimidade. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e semana que vem a gente se encontra.